Nesta resenha da bola, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, iremos destacar a vitória do Flamengo diante do Corinthians no Maracanã, jogo da primeira mão da fase semifinal da Copa do Brasil. Robson Lessa, direto de Penedo Lagoas, vai destacar o outro confronto, que envolveu o Atlético Mineiro vencendo o Vasco da Gama por 2-1, enquanto que Fernando César irá abordar o momento por qual passa o Atlético Paranaense, indo ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro e eliminado da Copa Sul-Americana, como também da Copa do Brasil. Tudo isso, fiquem ligados, não saia daí, após a nossa vinheta. Iniciando mais uma resenha da bola e sem perder tempo, eu vou dar um pulo até Penedo, Alagoas, nordeste do Brasil. Robson Lessa, você analisando o primeiro jogo, da noite da última quarta-feira em Belo Horizonte, Arena MRV, envolvendo o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. Atlético vencendo e indo com a vantagem do empate para o jogo da segunda mão com o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho tem notícias do jogo do Flamengo, Flamengo e Corinthians, que passou pelo Timão 1-0 também em vantagem para o jogo da volta, o jogo da segunda mão. E aí, Robson, como é que você analisou, como é que você analisa, melhor dizendo, essa partida que deixou o Galo Mineiro em vantagem? Robson, um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando aqui para comentarmos sobre um dos jogos das semifinais da Copa do Brasil dessa temporada, disputada nesse meio de semana, mais precisamente na Arena MRV, em Belo Horizonte, quando o Atlético Mineiro de virada derrotou o Clube de Regatas Vasco da Gama por 2-1. Um placar justo pela superioridade técnica demonstrada ao longo dos 90 minutos por parte do Galo das Alterosas, mas que deixa a probabilidade de se conhecer o finalista totalmente em aberto. Duelo da volta previsto para ser jogado no dia 20, em São Januário, dá ao time Cruz Maltino Carioca um handicap muito favorável, muito positivo para reverter essa vantagem atleticana. É claro e evidente que a qualidade técnica, se a gente for analisar no papel, na teoria, o elenco do Clube Atlético Mineiro é muito mais qualificado, sem sombra de dúvida, do que do Gigante da Colina. Mas o futebol está muito parelho, muito nivelado, e nivelado por baixo, diga-se de passagem. A gente não vê, na realidade nacional, nenhum super time vencendo e convencendo. Talvez o Botafogo seja aquele que pratique o futebol mais vistoso, mas também não é um super time. Então a gente fica aqui vendo a Copa do Brasil, 4 semifinalistas e todos os 4 com probabilidade de serem campeões, porque o nível está muito parelho. Nós não temos mais super times, como também não temos de há muito super craques. Nós temos um monte de jogadores midiáticos. Então, diante dessa realidade que se apresenta, o Vasco, na segunda partida, poderá reverter a vantagem atleticana. O Galo vai ao estádio de São Januário com a vantagem do empate. Não deixa de ser uma vantagem, evidentemente. A probabilidade de ser finalista se torna maior, porque o Atlético entrará em campo com 2 resultados a seu favor. E o Vasco precisará vencer no tempo normal por 2 gols de diferença. Caso supere a equipe alvinegra de Belo Horizonte por 1 gol tão somente de vantagem, a disputa da vaga se dará através das cobranças de penalidade máxima. Então, o Atlético fez o dever de casa,
ficou com essa vantagem, é uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem, e vai para o Rio de Janeiro aí, tentando fazer da mesma forma que fez no segundo tempo, administrar o resultado que lhe era favorável. Só que o Vasco dentro de casa tem uma outra postura, joga com muito mais atitude. A grande dúvida vascaína, Felipe Coutinho saiu de campo lesionado. Será que vai ter tempo de plena recuperação até esse jogo? Vamos aguardar para ver, mas esse duelo de alvinegros, no nosso modo de entender, é um confronto que está em aberto, sem sombra de dúvida. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos. Também considero por aí, Robinson Lessa, o jogo que está, na minha opinião, totalmente aberto, não é puramente pela questão do placar, porque o Flamengo, vou falar já do jogo do Flamengo, venceu por 1 gol, mas o Flamengo, mesmo jogando lá na Arena do Corinthians, o time do Flamengo pode conseguir um bom resultado, né, pela qualidade da equipe. Agora, no jogo de São Januário, por mais que o time do Atlético seja, na minha opinião, um time de maior qualidade, com jogadores que podem decidir mais, com maior poder de decisão, o Hulk, Paulinho, enfim, né? E outros jogadores mais, o Vasco da Gama, por jogar em casa e por ter um time que tem também boas peças, agora vai depender muito, você disse bem, da presença do Felipe Coutinho ou não, mas o Vasco, até pela pressão e tudo mais, aquela atmosfera de São Januário, pode fazer um jogo em condições ali de fazer, né? Fazer também o placar, pelo menos levar para os penais ou até 2 gols de diferença para chegar à final da Copa do Brasil. Mas falando agora do jogo do Flamengo com o Corinthians, uma partida que marcou a estreia do Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo após a saída do Tite, e o Flamengo, de fato, bem superior, amplamente superior na primeira etapa, quando criou várias chances, se não fosse o desempenho do Hugo, fazendo defesas milagrosas, pelo menos ali 3 defesas daquelas chamadas milagrosas, naquela bola, logo no começo do Arrascaeta, o chute do Arrascaeta, depois o Gabigol de letra, uma outra oportunidade ainda do Arrascaeta, e no segundo tempo também, o Gerson, sozinho com o Hugo, conseguiu interceptar e salvar. Teve também uma jogada do Bruno Henrique, enfim, o Flamengo pressionou muito. Na primeira etapa foi uma supremacia total, o Corinthians só deu um chute a gol já no final, aos 41 da primeira etapa. O Flamengo marcando o seu gol através do Alexandre, que, na minha opinião, o Gerson é meio que roconcu já, porque o Gerson joga bem todas as partidas, mas o Alexandre ainda foi um jogador, na minha opinião, com o melhor desempenho, junto com o Hugo, pelo lado do Corinthians, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e mostrando o porquê de ser um jogador com um nome muito forte aqui na Europa, passando muitos anos na Juventus, jogou aqui no Futebol Clube do Porto e agora defendendo as coisas do Flamengo. O Flamengo teve também a volta do Arrascaeta ao seu melhor futebol, o De La Cruz ainda que um pouco longe do seu melhor potencial, começou meio tímido, meio sumido do jogo, mas depois foi aparecendo, também colaborou. O Flamengo, enfim, com uma defesa muito sólida, e esse esquema de jogo, o Flamengo já jogava de forma, você via em alguns momentos desse 2024, o Flamengo jogar de forma mais intensa, fazendo marcação alta, via, mas em raros momentos, e não era tão constante da forma avassaladora que foi nessa partida contra o Corinthians. Flamengo, de fato, pressionando, sufocando o Corinthians, que ficou zonzo, ficou sem saber o que fazer, ficou sem ter ação nenhuma. Tanto como eu disse antes, só foi chegar o gol do Flamengo, ao gol do Rossi, aos 41 minutos.
né, com o Garro chutando a bola, passando bem perto, enfim. Na segunda etapa, como já era de esperar, o Flamengo, mesmo começando melhor, e jogou melhor, com a supremacia até os 20 minutos, apesar que o Corinthians chegou logo no início, nos primeiros minutos, teve uma chance, uma bola na trave, mas o Flamengo continuou melhor no jogo, e só a partir dos 20 minutos é que, mesmo aquela intensidade já tendo diminuído um pouco, caiu de forma mais clara. Mesmo assim, o Flamengo foi superior, e no cômputo geral foi um domínio do Flamengo, até pelas possibilidades criadas. O Corinthians mandou mais uma bola na trave indo com o Mateuzinho no final do jogo, mas o Flamengo também teve 2 bolas na trave e pelo menos 5, 6 chances que, se traduzidas em gol, levariam o placar. O Flamengo teria, né, um placar ainda maior e uma vantagem, de fato, maior para o segundo jogo, o jogo da segunda mão contra a equipe do Corinthians, que, por sua vez, vai jogar agora, vai decidir na sua arena, com a sua torcida, é um aliado, é um ponto favorável. O Corinthians poupou alguns jogadores, mediante está envolvido também aí no Campeonato Brasileiro, numa situação muito desfavorável, na zona do rebaixamento, está no Z4, tem que reverter isso. Tem um jogo já no final de semana contra o Internacional. Então o Corinthians, com certeza, o Ramon Dias e o Emiliano, que é o seu assistente, o seu filho, vão ter que poupar, né? Terão que poupar, terão que escolher os jogadores aí para os jogos, porque o Corinthians está envolvido em 3 competições: a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, repito, numa condição muito desfavorável, muito complicada. Mas agora o assunto é o Atlético Paranaense. Vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná, sul do Brasil. Fernando César, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. E você falando desse Atlético Paranaense, que no começo do ano, né, devido ao seu centenário, a expectativa era muito alta, com as contratações, enfim. O Atlético Paranaense numa situação muito complicada, hein, Fernando? Um abraço. Olha, Júnior, amigos que nos acompanham, a situação do Atlético Paranaense é bastante preocupante nesta temporada. Justamente na temporada em que o Atlético comemora o seu centenário. Muito se falou que realmente seria um ano de ouro, que o Atlético teria que colocar o futebol como prioridade para conquistar pelo menos uma das competições em que ele participa ou participou, já que até aqui, para o representante paranaense, só sobrou mesmo o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, e a situação não é nada confortável. Depois da troca recente de treinador, a saída do Varini e a confirmação do Lúcio Gonzalez, que é um ídolo desta torcida, conseguiu isso pela sua passagem como jogador, vestindo a camisa do Atlético, e campanha como jogador, aposentadoria que aconteceu recentemente, e aí, claro, o Atlético tentando dar um up, um gás, exatamente no rendimento das competições, acabou contratando o Lúcio Gonzalez. Ele chegou há poucos dias, mas chegou perdendo, porque primeiro, na sua estreia pela Copa Sul-Americana, ele foi goleado justamente por um ex-clube, clube que ele defendeu durante um bom tempo na Argentina, que é o Racing, e foi um desastre, porque o Atlético acabou no jogo de volta sendo goleado pelo placar de 4-1. Ato contínuo, o Atlético da Argentina seguiu direto para o Rio de Janeiro para o compromisso com a equipe do Flamengo, e aconteceu algo que vem sendo repetido. O Atlético
perdendo jogos, tomando gol no apagar das luzes. E foi assim com o Flamengo no Rio, quando tomou o gol do Gerson aos 44 minutos do segundo tempo. Ou seja, estou apenas recapitulando, porque o Lúcio Gonzalez ainda não conseguiu somar pontos nesses 2 jogos em que ele assumiu a equipe do Atlético. Agora, fica como ponto de honra, pelo menos não cair, né? Porque a situação, repito, não é confortável. O Atlético, nesse momento, ocupa o 15º lugar, está a apenas poucos pontos da ZR, ele está em 15º com 31 pontos, em 16º vem o Vitória com 28, e na ZR vem 17º o Corinthians, e que a gente sabe se reforçou, e eu tenho comigo que o time alvinegro paulista vai sair logo dessa situação incômoda. Em 18º vem o Fluminense com 27, e aí com a vida complicadíssima, em 19º Cuiabá com 23, e em 20º o Atlético Goianense com a lanterna, somando apenas 21 pontos. Então, para o Atlético daqui para frente, meus amigos, como diz o hino do Fluminense, vencer ou vencer. Fernando, vencer ou vencer. Uma frase que para o Atlético Paranaense nunca foi tão importante. Mas essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui. Lembrando que no próximo sábado teremos uma outra edição, a nossa segunda edição da semana da Resenha da Bola, que está, olha, nota 10, assuntos para lá de pertinentes do mundo do futebol sendo analisados na nossa segunda edição da Resenha da Bola neste sábado. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.